Olá, eu vou mostrar o atalho que eu criei para acabar de vez o medo de falar em público. A primeira coisa que se precisa saber é o que é o medo de falar em público. O medo de falar em público é uma emoção. A segunda coisa que precisa saber é o medo de falar em público é algo que a pessoa sente voluntariamente, pela própria vontade, porque ela quer, ou é algo que é involuntário, que não depende da vontade dela e ela termina sentindo medo de falar em público. É a segunda opção. Então, os atos, as emoções involuntárias são atos e emoções que não estão sob o controle da vontade da pessoa. Né? Os voluntários estão sob o controle da pessoa. Então, solucionar um problema voluntário é uma coisa. Solucionar um problema involuntário é outra completamente diferente. Mas é comum as pessoas quererem solucionar um problema involuntário como se fosse voluntário, como se estivesse sob a vontade dele. E qual é a diferença? Em um problema que é voluntário, o comando está na própria pessoa, na vontade dela. Por exemplo, a pessoa quer mastigar. Então, você quer mastigar? Então vai lá e faz. Mastigou. Depende da vontade dela. Mas, por exemplo, a pessoa. Eu quero que meu coração bata mais rápido. Bate mais rápido. Não acontece nada. Porque há um controle. No caso do coração, é uma coisa mais arraigada ainda. Depende do sistema nervoso autônomo. Então, o controle está no sistema nervoso autônomo. A emoção do medo de falar em público é algo que se aprende, mas também pode-se aprender a segurança. São aprendizados. Só que não se aprende como algo voluntário. Aprende-se como algo que é involuntário. A diferença qual é? É que quando é um problema involuntário e não está sob o controle da pessoa, está sob o controle de um mecanismo. No caso, o mecanismo, eu vou mostrar para vocês, vou dizer qual é o nome só agora, que é engrama. E eu vou mostrar o que é. Então, o que importa? Importa agora a gente saber o que é uma emoção, que eu já disse em outros vídeos, e daqui a pouco eu vou dizer, e o que é o mecanismo que controla o medo de falar em público, chamado engrama. O que são essas duas coisas, né? Bom, vou falar logo da emoção. Na década de 1930, Wilhelm Reich, um psiquiatra, cientista, que foi aluno do Freud, e depois criou um trabalho completamente enorme, um trabalho dele, no qual ele começou com o que ele aprendeu com Freud e chegou em outras coisas. Na década de 1930, ele fez experimentos científicos, juntamente com alguns físicos, e mostrou que quando a pessoa sente uma emoção, está passando energia pelo corpo, por trajetos específicos. E o contrário, o oposto, o vice-versa. Se está passando energia pelo corpo, a pessoa está sentindo emoção ou sensação. A sensação de prazer, a energia vem mais para a periferia do corpo e foi mensurável com a diferença da voltagem na pele. A dor, a diminuição da voltagem na pele, vai para dentro. O medo, a energia vai para dentro. E não é energia de natureza elétrica, no caso. Bom, isso já é tão antigo, mas não faz parte da nossa cultura. A emoção é movimento de energia. E é exatamente o que é. Então, é a forma. A gente tem que descrever o medo de falar em público baseado em movimento de energia. Se a gente quer alterar uma emoção, a gente tem que ver dessa forma. É movimento de energia. Então, precisa alterar a movimentação de energia. Eu não sei como pode se alterar outras emoções. Por quê? Porque a da emoção do medo de falar em público, primeiro,
eu descobri qual ela é em 3 segundos, quando eu estava correndo risco de vida. Eu mostro isso em outros vídeos. E eu me salvei, porque eu entrei num estado de excelência de visual e de pensamento que conseguia agir no momento certo. Né? Eu tinha 3 segundos, o caminhão atrás de mim, o carro descontrolado. Eu aprendi o que é a insegurança, o que é o medo de morrer. Então, o medo de falar em público não se compara com o medo de morrer. Né? Quando você está nele, é algo muito forte, muito intenso. E eu consegui movimentar a energia do meu corpo no sentido oposto ao do medo que eu estava sentindo. Né? E foi o que me deixou em condições de enfrentar aquela situação. Bom, e por que o medo de falar em público e a segurança para mim foi fácil? Foi fácil por causa dessa experiência e porque, no caso, a movimentação do medo de falar em público, da energia, né? Quando se sente medo de falar em público, e a movimentação da energia quando se sente segurança para falar em público, são a mesma, só tem o sentido oposto. Né? Então eu sei aí que é só inverter e gravar essa inversão, né, naquele mecanismo de controle involuntário que está solucionado. E outras emoções, com esse método, eu não atuo. Tem um outro método, mas e aí? O que é agora, né? Eu te falei o que é a emoção, o que é uma emoção, e é com isso que a gente vai trabalhar para poder gerar essa transformação de uma pessoa que tem medo de falar em público, acabar isso de vez, ela se tornar um comunicador seguro. E o outro ponto é o mecanismo que controla o movimento involuntário de energia pelo corpo, que faz a pessoa estar sentindo medo, insegurança, pavor, certo? Então vamos tratar disso aí agora. Eu disse que o nome é engrama. Então eu vou primeiro ilustrar uma coisa mais fácil, que é quando eu era criança, que eu estava aprendendo multiplicação. Era mais fácil que divisão, mas tinha as suas dificuldades. Então eu aprendi quando era 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Né? 4 vezes 4 é 16. Quando chegava em 7 vezes 9, nossa, 7 vezes 9, quanto é? Nossa, era confuso esse tal de 7 vezes 9. 7 vezes 9 é 63. 63. Mas tinha uma dificuldade maior, que era o 9 vezes 9. Então, primeira vez que eu estava estudando lá no livrinho 9 vezes 9, 81. É 81. Quando eu disse, é 81, passou energia, e eu estou falando de outra forma de energia, né? Aqui é energia elétrica ou bioquímica, conforme a ciência chamada neurofisiologia do aprendizado. Mas não vou falar coisa complicada não, só o nome aqui que é complicado. Então, quando primeira vez que 9 vezes 9, 81, passou energia elétrica ou bioquímica por várias células no cérebro, por vários neurônios no cérebro. Fez um trajeto. Ok. Aí, na aula, a professora perguntou para a classe: quanto é 9 vezes 9? Você aí, Vitor. 9 vezes 9, professora, eu postei bem no lugar certo, onde estava o engrama, mas 9 vezes 9 eu acho que eu não lembro, não. Então não aconteceu nada. Né? Aí, assim, alguém aqui do lado falou, 81. Professora, 81. Nesse momento, quer dizer, eu dei uma outra sacada, 9 vezes 9 é 81. Passou essa energia pelo mesmo trajeto entre neurônios, milhões de neurônios. Bom, mas aí a professora chegou e falou, ele acertou só porque deu cola. Né? Aí em casa alguém chegou para mim, Vitor, quanto é 9 vezes 9? Eu disse, 9 vezes 9, eu passava sempre no lugar certo, não? 9 vezes 9
9 vezes 9. 9 vezes 9 é 81. Terceira vez. E aí foi se formando, né? No dia seguinte chega uma pessoa, 9 vezes 9 é 81. E assim foi, né? Quanto mais passava essa energia pelo mesmo caminho, mais rapidamente eu conseguia responder. Porque a sacada estava feita, o aprendizado estava feito. O aprendizado estava feito. Quando que ele está feito? Ele está feito quando, de tanto a energia passar pelo mesmo caminho, uma repetição, uma parte do centro do cérebro memoriza esse trajeto da energia. E quando ele memoriza, diz-se que está formado o engrama. Então, no começo, assim, vai se formando um pontilhado no cérebro. Vamos dizer assim, não está feito. Vai passando energia, um pontilhado, por um trajeto. Conforme a repetição, aí passa a ser como se fosse uma linha já, né? Está lá uma linha bem formada, o centro do cérebro memorizou, aí se tornou um engrama. O engrama está formado. Quando o engrama está formado, o que acontece? O aprendizado está feito. Então, ali eu já sabia que 9 vezes 9 é 81. Já estava formado esse aprendizado. E da mesma forma, para a pessoa aprender a segurança para falar em público, precisa dessa repetição e chega um momento que está formado o engrama. O engrama que vai dirigir a movimentação de energia pelo corpo, que daqui a pouco eu falo. Mas, quando chega nessa fase, essa é a primeira fase do aprendizado, que é o aprendizado propriamente dito. Mas tem um segundo passo, e esse segundo passo é importante, que é o passo da automatização. Então, precisa repetir mais. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 9... Alguém me acordava assim? 9 vezes 9, 81. Aí já estava automatizado. A repetição levou para a segunda fase do aprendizado, que é a automatização do aprendizado. Tem mais uma terceira fase, mas não nos interessa. Por quê? Porque essa é o cérebro mesmo que faz com o passar do tempo. Aí leva alguns meses e ele fecha a situação. No entanto, quando a pessoa já realizou o segundo passo da automatização, ela já está pronta, vai falar em público. O engrama que é mobilizado é aquele que movimenta a energia de forma que ela sinta segurança. E o que a terceira fase do aprendizado faz? Faz algo assim que foi interessante, que eu fui descobrir depois, que eu sentia muito medo de falar em público. Essa solução do medo de falar em público eu criei para mim. Depois, por acaso, eu contei essa história também, que eu terminei fazendo com outras pessoas. Mas assim, quando eu sentia medo de falar em público, eu sei que eu suava nas mãos, eu enxugava nas calças, eu sei que sensações muito desagradáveis, né? De estresse, disso, mas eu não sei mais sentir isso. Quando o engrama acabou total, ficou a memória, eu sei, né? Claro, eu sei, eu tinha medo de falar em público, mas eu não tenho mais a capacidade de sentir aquilo. Olha, eu não tenho mais a capacidade de sentir aquilo que eu sentia sem um motivo. Isto é, se alguém está apontando uma metralhadora para mim, quando eu vou falar em público, eu não tenho medo de falar em público, eu tenho medo da metralhadora atirar em mim. Então, aquilo eu não sei mais sentir. Então, a solução está feita. A pessoa acabou de vez o medo de falar em público quando ela automatizou. Então, agora vamos ver. E o que é esse tal de engrama? Eu já mostrei, né, que a energia passa, repete, vai se formando um trajeto, como se fosse na grama, né? Na grama, quando o trajeto já está lá, o pessoal passou tanto perto daquela placa que diz não pise na grama, fazendo um trajeto lá, que era o mais fácil de todos, é como um engrama. O centro do cérebro já memorizou esse trajeto.
aí está formado e automatizado o engrama. Esse engrama, ele dirige a movimentação de energia. No caso do medo de falar em público, a gente pode dizer assim, aqui está uma figura no alto do cérebro e do engrama. O engrama do medo de falar em público. Abaixo está a movimentação, que são 3, do medo de falar em público. Essa movimentação é a energia, ela vai dos pés e das pernas para o centro do baixo abdômen, entre o umbigo e o osso púbico. A energia vem para cá, ao mesmo tempo em que a energia ela sai dos olhos e do cérebro para o centro do peito. E sai das mãos e dos braços para o centro do peito. Bom, essas 3 movimentações são, eu chamei de modo insegurança, e a pessoa está sentindo medo. A movimentação oposta é o modo segurança. Aí aqui está o cérebro, aqui está o engrama do modo segurança, e ele faz a energia se movimentar no sentido oposto, do centro do baixo abdômen para as pernas e os pés, do centro do peito para os olhos e o cérebro, do centro do peito para os braços e as mãos. Vai para fora a energia. Então, o que a gente precisa fazer, agora está mais fácil, né? Para uma pessoa acabar de vez o medo de falar em público. Precisa trocar aquele engrama do medo que controla aquele engrama, que é o mecanismo que controla a movimentação involuntária da energia do medo de falar em público. Precisa trocar por outro engrama que controle a movimentação de energia da segurança para falar em público. O que a gente precisa fazer? Como se forma um engrama? Repetindo algo. Então, a pessoa precisa, no caso, por exemplo, se for aprender a fazer estrela na praia ou fazer o AU na capoeira, a pessoa precisa repetir o movimento. Ele erra, não passa energia por ali. Ele acerta, passa energia. Erra, passa energia, acerta, né? Aí passa energia. Erra, acerta, passa energia. E aí vai formando o engrama. Então, é um aprendizado corporal. O 9 vezes 9 é um aprendizado intelectual. E a segurança para falar em público é um aprendizado emocional. Então, é da mesma forma que acontece. É a repetição. Então, nas primeiras 3 horas do treinamento que eu faço, né, para as pessoas aprenderem as técnicas de oratória, e acabarem de vez o medo de falar em público. Nessas 3 primeiras horas, ela vai formar um engrama. Ela vai repetir determinados movimentos, e isso, até que ela aprende a fazer o movimento e depois ela vai aprender as técnicas de oratória. Se ela vai aprender, por exemplo, a fazer gestual, ao fazer qualquer movimento que ela for fazer de gestual, ela vai antes entrar no modo segurança, em 3 segundos, igual a mim lá na estrada Fernão Dias, quando eu quase morri. Nos 3 segundos ela vai entrar no modo de segurança. E aí que ela faz o exercício. Então, cada vez que a pessoa vai fazer um exercício, ela primeiro entra no modo de segurança e em 3 segundos e aí faz o exercício. Bom, depois de 16 horas fazendo isso, automatizou muito bem o modo segurança. Aí está finalizado. Ela acabou de vez o medo de falar em público. Por quê? Porque, veja como é que acontece no cérebro. Ela parou de usar ali o modo de movimentação de energia do medo de falar em público. Então, o engrama não passava energia por ele. Não passava energia. Mas ela foi criando um outro engrama. Ela foi treinando, nas 3 primeiras horas, o modo de movimentar a energia que leva a se sentir
segurança, o modo segurança, assim eu chamo. Então, o modo segurança de energia, que no começo ele era uns pontinhos, isso é só uma ilustração, tá? Foi ficando cada vez um traço mais vivo, e aí a pessoa automatizou. Então, aqui, a pessoa formou esse traço correspondente ao engrama do modo segurança, e o modo de segurança que não foi usado, a neurofisiologia do aprendizado diz que ele foi entrando em desuso, entrando em desuso, entrando em desuso, entrando em desuso. Ele entrou em desuso e vai continuar a entrar mais em desuso, só que ele ficou desse tamanho. E aqui ficou o tamanho do engrama da segurança de falar em público. Isto é, esse ficou pontilhado, quase pontilhado, esse aqui ficou encorpado. Então, esse aqui é um lutador muito forte, esse aqui já nem luta mais. Então, está acabado o aprendizado da segurança para falar em público. Está acabado o medo de falar em público. Entrou em desuso aqui. A maior parte da humanidade tem medo de falar em público. Disse que é 70%. Eu não tive essa estatística, né? Em nenhuma turma que eu trabalhei. Era mais. Né? Acho que não se leva em conta o que realmente é o medo de falar em público. E a maior parte da humanidade, ela vai morrer com medo de falar em público. Só que você conheceu uma estratégia, um atalho, que acaba de vez o medo de falar em público. Você acabou de conhecer que se forma um engrama, não da solução, porque não é assim, mas que se forma um engrama que você não esqueça mais, porque você tem essa possibilidade de solucionar o seu medo de falar em público. Mas para que, Vitor? Porque eu já falo em público, eu sou político. Mas se tem medo de falar em público, primeiro, o estresse está lá, mas eu enfrento a plateia, você enfrenta o seu medo de falar em público, mas ele continua lá, gerando os problemas que ele gera. O maior problema do medo de falar em público é a pessoa não consegue falar livremente, sentindo a emoção correspondente ao assunto que ela está falando. O carisma vai a zero. Perde o poder da comunicação. Então, a importância da solução do medo de falar em público é exatamente isso. Tornar-se uma pessoa que, quando fala, lança para a plateia a semente que vai germinar nela. Não precisa nem convencer. Não precisa nem convencer. Porque ela lança o pacote completo, que é o conteúdo, é a forma da comunicação, porque ela sente emoção, os braços dela expressam emoção, os olhos dela expressam emoção, e a energia que sai dela é a energia da emoção. Então, o pacote está completo para que as pessoas sintam algo muito semelhante ao que ela está sentindo. Isso é bem mais que convencimento. Então, era isso.